Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês dois textos. O primeiro texto está em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 16. Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, a Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael. Lameque tomou para si duas mulheres, o nome de uma delas era Ada, a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E o outro texto, também em Gênesis 4, a partir do versículo 25, diz: Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Muito bem. Isso aqui é o que nós chamamos de genealogia. São duas famílias. Tem duas diferenças entre essas duas famílias. Uma é a família de Caim e outra é a família de Sete. Eles são irmãos. Eles são filhos de Adão. Cada um deles teve um filho primogênito. O filho do nome de Caim foi Enoque. E o filho e o filho de Sete, o nome dele foi Enos. Muito parecido, inclusive. O Caim edificou uma cidade e deu o nome do filho, que era Enoque. E o Enos, o filho do Sete, começou um culto. Começou uma vida de culto. A partir de Enos, o nome de Deus foi invocado de novo. E depois você tem a família de Caim, os descendentes de Caim, e os descendentes de Sete. Qual a diferença entre as duas famílias? A primeira é que Caim se retirou da presença do Senhor. Caim se retirou da presença do Senhor. Nunca mais voltou à presença do Senhor. E Sete teve um filho que passou a invocar a presença do Senhor. Era Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então, o primeiro, Caim, se retirou da presença do Senhor. E o segundo, Sete, teve um filho também, chamado Enos. E a partir do seu filho Enos, a presença do Senhor passou a ser invocada de novo. Então, um se retirou da presença do Senhor e outro passou a invocar a presença do Senhor. Que outra diferença tem entre essas duas famílias? A outra diferença que tem entre essas duas famílias é que da família de Caim, a gente sabe o nome de um montão de gente e sabe tudo o que eles fizeram. A gente sabe que um tocava flauta, que outro cuidava de gado, que outro habitava em tendas, que outro mexia com ferro, com bronze. A gente sabe que outro inventou instrumentos. A gente sabe tudo o que eles fizeram. Da família de Enos, a gente não sabe nada que eles fizeram. A gente não sabe se eles criaram gado. A gente não sabe se eles tocavam flauta. A gente não sabe se eles habitavam em tendas.
A gente não sabe se eles sabiam lidar com ferro e com bronze, a gente não sabe nada em relação ao que eles fizeram. A outra diferença entre essas duas famílias é que, em relação ao pessoal da família de Caim, a gente não sabe quanto tempo eles viveram. A gente sabe que eles foram muita gente. Que um chamava Jubal, que outro chamava Tubal-Caim, que o outro chamava Lameque, que o outro chamava Enoque, que o outro chamava Meujael, mas a gente não sabe quanto tempo eles viveram. Não está registrado. Nem um dia de vida deles está registrado. A gente não sabe com quantos anos Enos estava, ou Enoque estava, quando nasceu Irade. A gente não sabe. Com quantos anos Irade estava quando nasceu Meujael? A gente não sabe. A gente não sabe quanto tempo eles viveram. Em compensação, da turma do Enos, a gente sabe todo mundo quanto tempo viveu. A gente sabe que o Sete viveu muito tempo, que ele viveu 105 anos e gerou a Enos, e que depois ele viveu 807 anos. Mas a gente não sabe quantos anos de idade tiveram cada um dos descendentes de Caim. Mas sabe o que eles fizeram. Mas não sabe quanto eles viveram. Por quê? Porque a marca da família de Caim é: retiraram-se da presença de Deus. E eu quero te dizer um negócio. Os dias que são vividos fora da presença de Deus não são contados. Isso significa que o pessoal da família de Caim perdeu todo o tempo que viveu. Perdeu todo o tempo que viveu. Esta é exatamente uma família da qual se pode dizer que na vida deles eles só perderam tempo. Eles perderam todo o tempo que viveram. Não aproveitaram nenhum dia. Eles perderam todo o tempo que viveram. E por que eles perderam todo o tempo que viveram? Porque eles se retiraram da presença do Senhor. E quando você se retira da presença do Senhor, quando você não cultiva mais comunhão com o Senhor, quando a sua vida não é mais uma vida de culto ao Senhor, você jogou fora a sua vida. Você jogou fora todo o seu tempo. Você só perdeu tempo. Mas o pessoal do Sete é diferente. O pessoal do Sete, a gente não sabe o que eles fizeram. Mas a gente sabe quanto tempo eles viveram. Eles ganharam todo o tempo que viveram. Todos os dias deles foram registrados por Deus. Eles não perderam nem um dia na vida. Todos os dias deles foram registrados por Deus. Nós sabemos quanto tempo eles viveram. Nós não sabemos o que eles fizeram. Mas nós sabemos como eles viveram. Eles andaram com Deus. Inclusive, um deles, também chamado Enoque, andou com Deus tanto que Deus o tomou para si. Então a família de Sete, a família de Enos, a gente não sabe o que eles fizeram, mas a gente sabe que eles não perderam nem um dia das suas vidas. E a gente sabe como foi que eles viveram. Eles andaram com Deus. E sabe de uma coisa? Teve um deles que andou tanto com Deus, que já não era aos 300 anos, já não era, porque Deus o tomou para si. Então temos duas famílias. Uma que perdeu todo o tempo de sua existência, mas fez muita coisa. Tem muita gente que acha que a vida dele
é contada pelo quanto de coisas ele fez. Por isso, quanto mais ele faz e quanto mais estressado ele fica para fazer, mais ele acha que a vida dele vale a pena. E às vezes, na própria igreja. Tem uns sujeitos que vivem na igreja com uma intensidade impressionante, fazem um montão de coisa, pode-se registrar tudo o que eles fizeram. Todos os cargos que eles ocuparam, os departamentos por qual eles passaram, todas as coisas que eles fizeram, todas as palavras que eles disseram. Mas às vezes a gente tem a impressão de que eles não entenderam, de que a nossa vida não é contada pelo quanto a gente faz, mas pelo como a gente vive. E às vezes dá a impressão que eles não perceberam que quem conta o nosso tempo não somos nós, é Deus. E que é Deus que diz se eu ganhei ou se eu perdi tempo. Duas famílias, filhos de Adão. Uma marcada por um ativismo impressionante, mas por nenhuma presença de Deus, por nenhuma presença também deles diante de Deus. Nem Deus estava presente nas suas vidas, nem eles estavam presentes diante de Deus. E todo o tempo deles foi perdido. Nem um dia sequer foi contado. Nem um dia sequer foi contado. Aí nós temos uma outra família. Você acha que os caras da outra família também não sabiam lidar com gado, ou com bronze, ou com os instrumentos musicais? Que eles não sabiam construir tendas? Sabiam! Mas não era isso que contava para a vida deles. O que contava para a vida deles é que eles foram a família que invocaram de novo a presença de Deus na terra. Enquanto uma família saiu da presença de Deus para nunca mais voltar, a segunda família foi quem tornou a invocar a presença de Deus na terra. E sabe qual o resultado disso? A primeira família, que não teve nenhum dos seus dias contados, que se afastou da presença de Deus para nunca mais voltar, quase destruiu a terra, quase destruiu a humanidade, quase destruiu tudo. Extremamente ativistas, mas puseram em risco a existência de todo o planeta. E sabe por que que tudo não deixou de existir? Por causa da outra família, que sabia como viver. E sabia que viver é viver em comunhão com Deus. Que viver é andar com Deus. Que viver é comungar com Deus. Que viver é invocar o tempo todo a presença de Deus e só fazer, seja o que for, na presença de Deus. Que viver é ter os dias contados por Deus. Sabe o que aconteceu? Essa família que invocava o nome de Deus, que não se apresentava a partir das suas atividades, mas a partir do seu culto, da sua devoção, essa família salvou a humanidade. De que jeito você tem vivido? Os dias que você tem vivido são contáveis? São contabilizáveis por Deus? Ou você está perdendo tempo? Você é do tipo que acha que vai ser lembrado pelo quanto fez
Ou você é do tipo que sabe que Deus vai registrar a forma como você viveu? E não o que você fez. Você é do tipo que acha que o importante é fazer, não importa o quanto, não importa como e não importa as consequências? Se você faz parte dessa turma, você faz parte da turma que está destruindo esse planeta. A turma que está destruindo esse planeta é justamente a turma que pensa assim, que o segredo é um montão de atividade, que o segredo é um montão de dinheiro, que o segredo é muito ativismo, que o segredo é muita produtividade, que o segredo é muito conhecimento. Mas tem um outro grupo, que também tem conhecimento, que também faz coisas, que também sabe fazer. Mas essa gente sabe que o segredo não é o quanto eu faço, não é o quanto eu sei, não é o quanto eu posso, é como eu vivo. E diante de quem eu vivo. Para que os meus dias sejam contados por Deus. E essa gente sabe que quem tem os dias contados por Deus vive de tal maneira que salva a humanidade e salva o planeta. Portanto, não faz tudo, faz o que deve fazer. Não faz de qualquer jeito, faz o que gera vida. Não conta o quanto sabe, mas o quanto contribui. Não conta o quanto acumula, mas o quanto distribui para o bem de todos. Gente cujos dias são anotados, são contabilizados por Deus. Todos os dias vividos fora da presença de Deus, voltados exclusivamente para os meus projetos particulares, pessoais, para os meus sonhos particulares, pessoais, que não medem consequências, são dias perdidos. São dias perdidos para Deus, são dias perdidos para mim, e são dias perdidos para a terra. Porque eu não estou contribuindo. Eu posso estar enriquecendo, eu posso estar sabendo mais, mas eu não estou contribuindo. Eu não estou salvando, porque eu não estou diante de Deus. Eu não estou movido pela presença que eu invoco o dia todo, que é a presença de Deus. E porque eu não estou movido, não importa o quanto eu toque a flauta, eu não conseguirei fazer uma música que acalma o coração do homem e que o leva à presença de Deus. Não importa o quanto eu produza, eu não conseguirei contribuir. Pelo contrário, eu vou cooperar com os que destroem. É outra história. Nessa noite, eu quero perguntar para você: os seus dias estão sendo contados por Deus? Você invoca Deus o tempo todo em relação a tudo que é, a forma como vive, as coisas que busca, aquilo que estuda e aquilo que produz, para que a sua vida contribua não só para a glória de Deus, mas para o seu verdadeiro crescimento e para salvar a terra, para salvar a humanidade, para salvar a criação? Talvez você responda: tem dias meus que foram contados, tem dias que não foram. Tem mais dias que não foram.
Eu estou mergulhado nos meus próprios sonhos, nos meus próprios desejos, e realmente não estou invocando o Senhor e não estou perguntando para Ele se isso abençoa, se isso constrói, se isso salva. Eu só estou pensando no que isso me trará. E todo o meu relacionamento com Deus é pedir a Ele que abençoe aquilo que eu quero. Esses dias são perdidos. Eles não são contados por Deus, não são contados para Deus, não são contados para você, não são contados para a criação, não são contados para a humanidade, não são contados para a salvação. E talvez você já tenha perdido muito tempo. Mas como Deus é o Senhor do tempo, em Deus todo o tempo pode ser recuperado. Basta apenas e tão somente que a gente celebre de novo o pacto com Deus. O pacto de invocar o Senhor em tudo que somos, em tudo que pensamos, em tudo que sonhamos, em tudo que fazemos. De tal maneira que tudo que venhamos a ser, seja o que Deus quiser. Que tudo que a gente venha fazer, seja o que Deus faria. Tudo que a gente buscar, seja o que Deus buscaria. E tudo que a gente se envolver, seja aquilo no qual Deus se envolveria para salvar a humanidade, para salvar o planeta, para salvar a criação. É claro que se você fizer isso, talvez você tenha de redefinir muita coisa. Tenha de redefinir a sua vida, tenha de redefinir a sua escola, tenha de redefinir a sua forma de viver, tenha de redefinir as suas práticas. Tenha de redefinir os seus relacionamentos. Porque você concorda com um Deus que está perdendo tempo. Que os seus dias não estão sendo contados. E que não importa quanto você faça, não contribui para a salvação. Nem de si, nem dos outros, nem do planeta. Mas todo o tempo com Deus pode ser recuperado. Basta que a gente se reconsagre. E diga a Deus, eu quero o caminho de Enos. O caminho de invocar o teu nome diariamente em tudo que eu faço. De viver na tua presença e de fazer tudo na tua presença e só fazer o que a tua presença permite que eu faça. E só fazer o que contribui com a tua presença. E que glorifica a tua presença. É isso. O que eu quero convidar você a fazer hoje é se reconsagrar. Recuperar o seu tempo perdido. Deus faz isso. Não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer. Deus é capaz de fazer novas todas as coisas, de mudar tudo e todos, de recuperar tempos que parecem irrecuperáveis. Ele faz novas todas as coisas. E se você nunca fez um pacto com Deus, não perca tempo. Não perca mais tempo. Se você nunca se entregou a Jesus, não perca mais tempo. Faça isso agora. E recupere o tempo perdido. Então, se você quiser se reconsagrar, é um ato seu. Nós temos gravetos aqui. Você pode fazer isso num símbolo. Você pega o graveto e joga na fogueira e Deus vai entender o que você está dizendo. Você está dizendo, eu estou me reconsagrando. Ou você está dizendo, eu estou buscando recuperar o tempo perdido. Ou você está dizendo, eu quero me encontrar com Jesus para não perder mais tempo.
Ou você está dizendo, eu estou revendo a minha vida e pedindo, reveja a minha vida, para que nenhum tempo meu seja perdido mais, nenhum dia mais meu se perca na minha história. Se você tem isso no coração, agora é a sua vez, é a sua hora. Deus chama você.